paz do Senhor, amém, queridos? Graças a Deus por estarmos nos atos do Senhor. Mais uma semana que se inicia, mais uma segunda-feira, eu posso dizer abençoada. E estamos aqui na casa de Deus. Viemos aqui buscar a presença do Senhor. Ouvimos algumas canções que nos elevaram espiritualmente ao Senhor nosso Deus. E agora nós iremos ouvir a maravilhosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos, ela vai fazer a diferença na nossa vida. Eu estava hoje, alguns minutos antes de sair para vir para a casa do Senhor, eu estava ouvindo pelo rádio que a comunidade Shalom transmitia uma palavra que o Senhor nos dava algum tempo atrás. E eu ouvia a minha voz ministrando aquela palavra na rádio, e eu parei e fiquei me alimentando. E eu disse: poxa, Senhor, me ajude a ministrar essa palavra, porque falou meu coração. Me ajude, Senhor, para que os teus filhos hoje na igreja também possam ouvi-la. Era uma mensagem curtinha, 5 minutos de devoção bíblica no café espiritual. Mas como aquela mensagem falou meu coração, e eu pedi misericórdia ao Senhor, pedi graça ao Senhor, para que eu pudesse trazer ao seu coração nessa noite uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de Deus para edificar o seu coração. Você veio ouvir a palavra de Deus? Então eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia, por favor, e à medida que você achar o texto, fique de pé para a leitura da palavra de Deus. O livro de Josué, abre lá no capítulo 21, e nós vamos fazer a leitura, amados irmãos, a partir do verso 43. Livro de Josué, capítulo de número 21, a partir do verso de número 43. E quando todos acharem, nós faremos juntos a leitura da palavra de Deus. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, amados: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Peça a Ele agora que fale ao seu coração através da sua poderosa palavra. Oremos ao Senhor então. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, nós queremos te dar graça, Senhor, porquanto sabemos que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é maravilhosa e sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. E nesta noite não será diferente. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor coloque palavras de sabedoria em nossos lábios, para que ministremos segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo aquilo que tu queres hoje falar ao coração de cada uma dessas pessoas, para que não sejam porventura palavras de vã sabedoria humana, mas que o teu Espírito nesta noite venha falar. Usa, Pai, este teu servo como instrumento em tuas mãos, santificando-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim seja, Pai. Nós que cremos, por isso também nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. E todos digam amém, Jesus. E graças a Deus. Podem sentar, queridos.
Eu queria que você me desse momentos preciosos da sua atenção. Que você não se dispersasse, por favor, porque o momento da palavra, queridos, é um momento crucial. O louvor é importante. Que Deus abençoe, irmão Anderson, hoje conosco, figura ilustre. Todos vocês são ilustres, amém, irmão? É que quando há alguém que nós não costumamos ver, né, nos dias como esse, de segunda-feira, então me alegra o coração porque fez uma escolha, né? Fez uma escolha, escolheu estar na casa do Senhor. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. A palavra de Deus, amados irmãos, ela nos chama a atenção para algo que nasceu no coração de Deus. E o que nasceu no coração de Deus, queridos, foi dar descanso, dar repouso a nós, em meio a tantas batalhas, Carol, em meio a tantas lutas que nós enfrentamos nesta vida, nesta terra chamada dos viventes. É preciso, apesar de sabermos que as batalhas elas continuam, é preciso haver momentos de descanso, é preciso haver momentos para restaurar as energias, para recobrar as forças. Mas esses momentos de restaurar as energias e recobrar as forças, queridos, eles só são concedidos pelo Senhor após um período de batalhas, após um período de aprendizado, após um período de ensinamento. Aprende quem quer e ensina-nos o Senhor. O livro de Josué registra um capítulo especial na vida dos filhos de Israel. O capítulo onde Deus, na verdade, e eu quero dizer para você, meu irmão, esse capítulo 21, a partir do verso 43 até o 45, mostra o cumprimento da palavra de Deus. Deus estava cumprindo ali, queridos, na verdade, a sua promessa. O capítulo mostra para nós, esses versículos, queridos, enfatizam, na verdade, que depois de um longo, eu vou usar a expressão que nós conhecemos aqui hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, o sol tornaria a brilhar. Aquelas pessoas veriam novamente, queridos, e teriam novamente, eu vou usar a expressão, uma alegria, uma satisfação, um contentamento, de ver que realmente foram grandes as batalhas, realmente foram duras as provações, realmente foram muitos anos de trabalho árduo, foram muitos anos, queridos, empunhando espadas em suas mãos, foram muitos anos, queridos, lutando guerras, conquistando. Mas chegou um momento em que finalmente os filhos de Israel, aquela geração, estava podendo agora entrar no descanso do Senhor. Eles haviam contemplado, queridos, a primeira geração toda perecer, mas aquela geração seria a geração, eu vou dizer, dos mais do que felizes. Os mais do que felizes, os bem-aventurados, aqueles que ouviram a promessa, viveram a promessa, lutaram pela promessa, esforçaram-se pelo cumprimento dessa promessa, e então, finalmente, veriam a sua promessa, na verdade, se tornar uma realidade diante dos seus olhos, queridos. E qual era o anseio daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens? O anseio daquelas pessoas era finalmente colocar os pés no chão que Deus lhes dara.
colocar os pés no chão e dizer: essa terra que hoje eu piso, esse chão que hoje eu coloco os meus pés, esse é o chão que Deus me deu. Essa é a terra que Deus jurara aos meus pais. Essa é a terra que Deus prometera nos dar. Muitos daquela geração nasceram durante as batalhas no deserto. Muitos daquela geração, queridos, foram instruídos durante as mais duras batalhas, as mais duras provas que o povo de Israel atravessou nos 40 anos que durou a sua jornada, a sua travessia. Mas finalmente estamos agora no capítulo 21 de Josué, diante de Canaã. Estamos agora diante do repouso que Deus prometera aos filhos de Israel. Mas eu quero lembrar os amados irmãos, ainda não era a conquista total, ainda não era o desfecho final, mas Deus já estava mostrando àquelas pessoas o quanto eles eram bem-aventurados, porque finalmente já colocavam os pés naquele lugar. Você e eu temos que entender o seguinte: a nossa jornada, a nossa batalha, ela não termina quando finalmente eu conquisto uma vitória. Ela não termina quando eu alcanço um certo descanso da parte de Deus. Pelo contrário, Deus está me preparando e está dizendo assim: anima-te, servo meu. Fortaleça-te, servo meu. As minhas promessas, elas são válidas para todas as gerações. Aquilo que os seus pais não puderam ver, você verá. Aquilo que você não viu, seus filhos verão. E assim sucessivamente. Afinal de contas, Ele é o Deus de pactos, o Deus de aliança, e Ele cumpre a sua palavra. Os israelitas não haviam conquistado totalmente a terra, é verdade. Mas Deus, queridos, presta atenção, já tinha avisado a eles que eles a conquistariam gradativamente. Se você pegar, eu não vou abrir para você, mas se você pegar lá em Deuteronômio capítulo 7, você vai ver que Deus promete que eles conquistariam pouco a pouco. Deus não entregaria nas mãos de Israel a terra de uma vez só, porque ela era muito grande. Eles não teriam condições, na verdade, de trazer tudo aquilo. Eles não teriam, na verdade, condições de cuidar de tudo aquilo de uma hora para outra. Não, eles precisariam tomar posse aos poucos, porque havia uma preocupação da parte de Deus. O Senhor teu Deus, diz a palavra, lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Queridos, Deus havia prometido então que a conquista, ela se daria aos poucos. Deus havia prometido que entregaria nas mãos deles, queridos, e aos poucos essa entrega se consolidaria. Eles já sabiam que eram senhores e possuidores, mas havia aquilo que no direito nós chamamos de posse direta e indireta. Eu não vim da aula de direito, mas eu me lembro agora disso. Alguém estava possuindo o que era deles, e o Senhor disse: no tempo certo, no tempo devido, passar-se-ão estas terras às mãos de vocês. Porque se entregassem antes, o Senhor diz, para que as feras não se multipliquem contra vocês. Veja, querido, às vezes nós não entendemos por que determinadas coisas não acontecem no tempo em que nós queremos. Não entendemos muitas vezes por que não conquistamos algo direto, de uma vez só. Parece que demora, Carol. Mas Deus sabe o quanto tempo precisamos para que nós possamos literalmente receber algo das suas mãos.
Não é que Deus não possa dar, é que nós não podemos e não estamos preparados para receber. E o Senhor então, sabedor disso, disse a eles: eu vou dar nas mãos de vocês aos poucos. Vocês vão conquistar aos poucos. E aos poucos vocês vão percebendo como é bom uma conquista sucessiva após a outra. Sabe por que eu paro e penso, analiso isso? Imagine você, querido, se Deus entrega tudo de repente nas mãos deles, o tempo vai passar, Davi. E você sabe o que o homem faz geralmente com aquilo que já está nas suas mãos? O homem acaba se desanimando. Já é meu. Tá vendo essa terra toda aí? Tudo isso é meu. Mas não poderiam estar no controle de tudo isso. E o Senhor disse então, para que os ânimos fossem renovados, para que incentivassem-os a continuar na sua luta, na sua conquista, na sua busca pelo ideal de servir ao Senhor e tornar-se conquistadores. O Senhor disse: darei aos poucos. Darei aos poucos para que vocês não sejam prejudicados. Veja, Deus tinha um propósito: não prejudicar o povo. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na nossa vida: não prejudicar-nos. E alguma coisa que Deus sabe que nós vamos, na verdade, vamos dizer assim, nos envolver e vamos, quem sabe, desanimar. Então Deus continua incentivando a você a fazer o quê? Busca, meu servo, busca, minha serva. E aí você começa a ver que as conquistas, Carol, elas são gradativas, mas elas existem, amém, irmãos? Elas existem, porque Deus sabe que precisa animar você, precisa te incentivar, precisa te ajudar. Você quer ter uma ideia? Uma pessoa, quando deseja muito alguma coisa, ela se planeja para alcançar isso, não é verdade? Você se planeja para alcançar, e você começa então, querido, a movimentar mundos e fundos para que você alcance esse ideal. Eu vi o esforço do irmão Anderson na sua jornada para conquistar a sua entrada no curso superior. Deus abençoou. Mas parou por aí, Anderson. Agora é preciso conquistar o quê? Os semestres. E vem assim sucessivamente, queridos, as coisas que são. Mas quando essa conquista estiver concretizada, por que eu digo essa conquista, querido? Porque é gradativo. Entrou num curso, começa e vai ter um tempo em que, se tudo correr bem, se ele se esforçar, se ele der o melhor de si mesmo para conquistar, então, dentro daquele prazo estipulado, vai concluir. Não é verdade? Não é assim que funciona? E quando essa jornada estiver completa, queridos, terminou? Não, agora virá o quê? A entrega do diploma. Virá então depois, queridos, a jornada de trabalho, o seu espaço. E assim Deus vai nos permitindo conquistar uma coisa após a outra, sempre nos incentivando a continuar. Alguém planejou, vai lá e faz uma compra de um bem, parcela em 10 anos. É um projeto de vida, não é verdade? Durante 10 anos ele continua naquele propósito, ele vai. Chegou no final dos 10 anos, finalmente eu conquistei. E aí? O seu projeto de vida acaba aí? É claro que não. E então o que acontece, queridos? Outros projetos vão surgindo, e isso na verdade incentiva o homem, Carol, a viver. Isso mostra para mim e para você que nós, queridos, nós nascemos com esse projeto de Deus no nosso coração: conquistarmos para viver. É bem verdade que Deus confere a nós, queridos, um momento de descanso. É verdade. Eu vejo as mães segurando os filhos
E esse é um projeto de vida, não é verdade? É um projeto de vida. Eu quero ser mãe. Mas a criança vai crescer e vai chegar um dia, Davi, que ela não vai precisar mais ser segurada no colo. E dizem por aí que filho criado é trabalho o quê? Que digam as mães, né? Os pais também podem dizer isso, Antônio, né? Hein, Rama? Filho criado é trabalho dobrado. Parece que vamos ter um descanso, mas não. Aí vem as preocupações do dia a dia. Tá tudo bem, meu filho? O que você precisa? Pai, me dá um dinheiro aí. É verdade. Ou seja, nós estamos sempre envolvidos em alguma coisa. E isso nos torna, queridos, vivos. Isso nos faz viver. Deus fez promessas para os filhos de Israel, queridos. E é interessante hoje aqui nós afirmarmos que nenhuma delas deixou de se cumprir. Nenhuma delas ficou por acaso de lado. Não. Às vezes nós, como pais, nós nos esforçamos para querer dar alguma coisa boa para os filhos, mas olhamos de repente para a nossa circunstância e dizemos: não dá, não tenho condições. E parece que os olhinhos deles, né, ficam meio que frustrados. Às vezes nós ficamos meio que frustrados também diante da nossa incapacidade de algumas coisas fazer. Mas eu quero lembrar você, querido, que Deus, Ele pode, que Deus tem capacidade, que Deus tem condições de cumprir tudo aquilo que Ele falou a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito, a nossa casa, a nossa família. O meu futuro, o seu futuro nas mãos de Deus é promissor. O que eu e você precisamos compreender, queridos, é que haverá um tempo de lutas, haverá um tempo de batalhas. Hoje eu estava me preparando para vir para cá, quando eu recebi uma ligação do nosso pastor, e ele me dava o tema de uma série de mensagens que nós vamos começar na equipe de pastores da Igreja Evangélica do Calvário a ministrar nas igrejas. E eu fui incumbido de ministrar sobre um tema muito importante. E esse tema, queridos, na verdade, vai falar muito ao seu coração. Conhecendo a justiça de Deus nas provações. Fala-se muito em justiça, não é verdade? Justiça de Deus. E iniciaremos então, esse mês agora de abril, uma série de mensagens onde falaremos sobre a justiça de Deus, conhecendo a justiça de Deus. E eu queria chamar a sua atenção. Deus é justo, queridos. Deus é poderoso, Deus é tremendo. E quando nós menos esperamos, Deus estendeu a mão para mim, Deus estendeu a mão para você, Deus estendeu a mão para nós, e as coisas todas encaixaram nos seus devidos lugares. A palavra diz: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo, absolutamente tudo se cumpriu. E tudo se cumpriu. Porque aquele que fez a promessa é fiel, justo e verdadeiro. Eu hoje compareci a uma audiência na qualidade de advogado. Eu fui a uma audiência, e essa audiência foi a terceira audiência que eu fui. Eu fui contratado por uma cliente que foi indicada por um amigo, um colega de profissão. Na primeira audiência que nós havíamos marcado, houve um contratempo e nós não comparecemos. Fomos condenados em custas. E eu disse: meu Deus, como é que pode isso?
Havia sido marcada uma data. Essa data foi, na verdade, antecipada. Foi feito a intimação. Eu não recebi. E quando eu percebi, ainda que a juíza fosse solidária à minha pessoa e disse: doutor, é valorável a sua atitude de vir aqui, mas infelizmente eu não posso ajudá-lo. E a minha cliente foi condenada em custas. Eu tive que abrir outro processo, recolher aquelas custas com o meu dinheiro. Entreguei a boleta na mão da cliente. Ela disse: doutor, eu não tenho dinheiro. Eu disse: não tem problema, lá na frente a gente vê como nós faremos. Veio a segunda audiência e os advogados da parte contrária chegaram alvoroçados. Eu olhei para eles assim, era como se eles quisessem nos engolir. E eu estou quieto, porque eu tenho Deus, amém, irmãos? Eu não vou para a audiência sozinho, eu vou para a audiência com o meu Deus. E quando estávamos ali aguardando, levamos as testemunhas, tudo preparado para entrarmos na sala de audiência, quando de repente esse colega ex-adverso foi lá e constatou que nem eu nem ele havíamos sido intimados, mas a audiência havia sido adiada de novo. E o colega saiu dali, como a gente costuma dizer, soltando fumaça pelas ventas. E eu fiquei tranquilo. Eu disse: tudo está nas mãos de Deus. Veio a terceira audiência, foi hoje. E o interessante, para você entender como é que Deus faz as coisas, queridos, eu já estava me preparando para me degladiar e batalhar judicialmente. E a batalha seria uma briga boa, porque o caso era complicado. Envolvia Ministério Público, envolvia denúncia, envolvia vários fatores. E quando eu cheguei hoje na audiência, a minha surpresa foi grande e agradável, Laura. Porque quando eu cheguei, não vi nenhum dos clientes. Aguardava eu no salão, onde estavam sendo feitos os pregões para chamar as partes. E de repente o meu telefone tocou, eu fui atender, era minha cliente, ela estava bem próxima de mim, ela não tinha me visto. E ao lado dela estava uma pessoa que me era familiar, que na audiência anterior tinha sido levada por esta minha cliente para ser testemunha dela no processo contra o condomínio. Mas nesse meio tempo em que audiências são canceladas, audiências são, na verdade, remarcadas, aconteceu uma mudança. E essa mudança, queridos, dava conta de que o síndico anterior, ele perdeu as eleições. E aquela que seria a minha testemunha de acusação, na verdade, contra o condomínio, hoje apareceu lá na qualidade de síndica. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha como é que Deus moveu tudo a nosso favor. Vocês estão entendendo? E quando eu a vi, ela disse: ô doutor, como vai o senhor? Eu disse: bem. E a senhora? Veio para testemunhar. Ela disse: não, eu agora vim como síndica. Eu disse: poxa. Dentro do meu coração eu disse: Deus maravilhoso esse, hein? Deus poderoso esse. E o advogado não chegava, queridos. E ela disse: doutor, não sei nem se ele vem, porque mudou tudo, agora eu que sou a síndica. Aquela que seria a minha testemunha contra o condomínio, agora apareceu na condição de síndica. Queridos, não dá para entender essas coisas. Só Deus faz um negócio desse, amém, irmãos? O que deveria ser uma batalha judicial, meu amigo,
Foi um acordo de cavalheiros. E conversávamos, e eu dizia a ela: puxa vida, então. Ela disse: doutor, eu estou aqui para resolver esse negócio, vamos resolver logo isso. E eu disse: amém, vamos resolver. Tratamos como seria resolvido, tratamos tudo, inclusive a indenização da minha cliente. A minha cliente agora fazia parte do conselho administrativo do condomínio. Vocês estão entendendo, queridos, como é que as coisas mudam? Hein, Davi, está entendendo? Resultado, quando o colega chegou, eu disse: doutor, estávamos só aguardando o senhor. Ô doutor, já está tudo resolvido, doutor. Nem sabíamos se o senhor viria, mas já está tudo resolvido. Quem diz amém? A indenização vai ser X. O objeto da ação já se perdeu, porque já está resolvido. E ele olhou para mim assim: a questão de mérito, eu falei: doutor, não vamos entrar no mérito, está feito acordo. Amém, irmãos? E ele disse: tudo bem, doutor. Pegou a contestaçãozinha dele, guardou na viola. Como diz o pessoal aí fora, botou a viola no saco. E agora ele iria prestar, na verdade, serviço, lógico, para o condomínio. E Deus moveu tudo em nosso favor. E ele disse: doutor, o senhor se importa de eu adiantar a pauta? Eu disse: não, vá lá, fique à vontade. Quer que eu vá contigo? Ele: não, deixa que eu resolvo. Para resumir a história, amados irmãos, eu sentei-me naquela mesa hoje apenas para assinar um acordo. Não houve batalha judicial, não houve guerra, não houve desavença, porque Deus entregou a causa nas minhas mãos. Quem diz amém? Tudo o Senhor providenciou. Detalhe: o dinheiro que eu havia pago, eu vou receber integralmente. Amém, irmãos? Já havia sido pago para resolver a causa, e vou receber de novo. Deus é poderoso, irmãos. Pastor Haroldo me ligou hoje: e aí, doutor, como é que foi? Eu disse: dá para pagar a prestação do consórcio. Jesus é poderoso, amém, irmãos? Deus é maravilhoso. E Deus me deu um descanso. Dá para vocês entenderem, irmãos? Na terceira, viu, irmãos? Na primeira, nós fomos condenados, paguei as custas. Na segunda, não houve audiência. Na terceira, preparando-me para batalhas judicial, Deus disse assim: calma, meu servo, dessa vez está tudo resolvido. Resta um repouso para o povo de Deus. Amém, irmãos? E assim foi, mas não foi na primeira, nem foi na segunda, foi na terceira audiência. Vocês estão entendendo? Não é como eu quero, ou como você acha que tem que ser, é como Deus determinou que fosse. Deus preparou tudo, irmãos. Se eu tivesse tido a primeira audiência, se eu tivesse tido a segunda audiência, a batalha judicial estaria se estendendo até hoje. Mas veio a primeira audiência, eu fiquei chateado, eu disse: eu vou ter que pagar as custas. Paga. E eu paguei. Há um preço, amém, irmãos? Você tem que pagar o preço. Mas eu tenho que pagar esse preço? Tem. Paga, não fala nada, entrega nas mãos de Deus e espera. E assim Deus fez, e Deus continua fazendo. Quem entendeu essa palavra? Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Se cumpre na minha vida, se cumpre na sua, se cumpre na nossa. Deus é poderoso para cumprir. Eu não estou entendendo, pastor, porque eu estou passando determinada situação. Eu fiquei um pouco triste, um pouco chateado na primeira vez, que fui condenado em custas. Fiquei meio assim,
que está acontecendo na segunda? Mas hoje eu vim a entender. Deus estava providenciando tudo, amém, irmãos? Não precisei absolutamente de fazer mais nada. Hoje eu fui lá, assinei e está resolvido. Quem resolveu essa parada, irmãos? Quem resolveu essa causa? Deus. Deus resolveu essa questão. Entrega as tuas questões na mão do Senhor. No tempo devido, ainda que você não entenda, as coisas acontecerão. Todas as palavras que Ele tem falado a seu respeito cumprir-se-ão. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Assim Deus faz. E é uma experiência atrás da outra que a gente vai adquirindo e que nos mostra, na verdade, que tudo está no controle dele. Às vezes você pensa, ih, deu errado. Calma, querido. Calma. Ih, não deu certo. Por quê? Faz pergunta não. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. Espere para ver o resultado. O resultado será melhor do que você espera. Talvez não todo de uma vez, como Deus falou com Israel e disse a eles: não será de uma vez só, vai ser aos poucos. A conquista vai ser gradativa, porém será contínua. E no final, a soma das conquistas vai te dar uma grande vitória. É assim. Feche os seus olhos. Deus poderoso é o Senhor. Deus amado. Deus querido. Deus bendito. Justo juiz. Advogado dos advogados. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Soberano Criador. Excelso, majestoso Senhor. E nos faltam palavras, Senhor, para dizer tudo quanto Tu és para nós. Mas eu quero dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, mesmo quando aparentemente as coisas se voltam contra nós, o Senhor está trabalhando, meu Deus, para que tudo fique a nosso favor. E no final das contas é isso que acontece quando esperamos no Senhor. Todas as boas palavras que o Senhor disse a respeito de Israel se cumpririam, não de uma vez só, gradativa, paulatina, sucessiva, mas de uma forma poderosa. Até que os teus filhos, meu Pai, compreendessem, até que os teus filhos estivessem rápidos, até que os teus filhos pudessem e realmente pisassem no chão que Deus lhes dera. Muitas foram as lutas, muitas foram as provações, muitas foram as batalhas. Mas e então um dia, finalmente chegou o dia em que o Senhor lhes deu repouso, em que o Senhor lhes entregou nas mãos os louros da vitória, e puderam cantar o hino da vitória, e puderam entoar o hino da vitória. Que nesta noite cada uma dessas pessoas creia, meu Deus, que resta também um repouso hoje ainda para o povo de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor, conquistou para nós o direito a esse repouso. Descansemos, pois, no Senhor nosso Deus. Façamos, pois, a nossa parte, porque no tempo de Deus, todas, absolutamente todas as suas promessas hão de se cumprir em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém, Jesus. Digam graças a Deus.
E aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, igreja. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você agora para sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos realizar a oração da fé. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus que chamou a atenção nesta noite de hoje para as promessas que são, na verdade, maravilhosas, que são, na verdade, reais. Justo e verdadeiro é o Senhor nosso Deus. E por isso, no tempo determinado, por este tempo da vida, me lembro dessas palavras que o Senhor disse a Abraão. O Senhor disse: por este tempo da vida virei a ti. E foi assim que aconteceu. No tempo determinado por ele, ele retornou a Abraão. E quando retornou a Abraão, Sara, sua mulher, segurava nas mãos o seu Isaque. Que coisa linda isso, né? Coisa tremenda isso. Há um tempo para todas essas coisas. Se você hoje está lutando, amanhã você pode estar lutando também. Mas aí Deus te dá um repouso, te entrega uma vitória e diz assim: continua, meu servo, tem outras que você ainda não recebeu, mas vai receber. É assim que Deus faz, queridos. Então eu quero convidar você agora. Você reparou que nós somos poucos aqui hoje, né? Mas Deus está falando com você. Ele diz: 2 ou 3 no meio de vós, eu estarei. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Chegue-se mais aqui. Põe a mão no seu coração. Não importa o tempo, não importa a condição, não importa o tamanho, seja lá qual for o problema, nada, absolutamente nada, foge ao controle do meu Deus. E é isso que nos faz estar aqui nestas noites de segunda-feira, na segunda-feira da unção. É isso que nos faz estar ali na igreja sede de Niterói, nas semanas que o Senhor nos dá às sextas-feiras, quando 9 horas da manhã estamos lá clamando, orando, buscando, batendo na porta de Deus, dizendo: eu estou aqui, Jesus, estou aqui mais uma vez. Você veio hoje buscar a presença de Deus. Deus falou com você, agora fale com Ele. Apresenta agora o teu coração para Ele. Eu vou orar, eu vou fazer a oração da fé por todos vocês. E depois eu estarei ungindo a cada um de vocês, porque eu sei que Deus já está movendo as águas aqui nesse lugar. Eu tenho isso no meu coração. Águas fluirão do nosso interior, rios de água viva. É o que diz a palavra de Deus, queridos. Eu vou contar isso para vocês de primeira mão. Eu estava essa madrugada dormindo no meu leito, e Deus me dava um sonho. E nesse sonho foram muitas batalhas, irmão Lauro. Batalhas terríveis. Batalhas de você ver o inimigo perseguindo você, e estava com um desejo forte, literalmente, de nos eliminar da face da terra. Mas ao mesmo tempo que ele nos perseguia, o Senhor nos dava armas para combatê-lo. E eu me recordo que num desses determinados momentos, eu olhava para esse rapaz e eu dizia: vai na frente, que eu fico na retaguarda e seguro o que vier. E ele olhava meio assustado. Ele realmente fez o que eu mandei. Desapareceu lá. Mas para que ele pudesse ir na frente, alguém tem que ficar na retaguarda.
e veio tudo para cima de mim. E eu não podia correr, eu tinha que enfrentar. Mas Deus foi dando, Davi, a condição para esse enfrentamento acontecer. Eu não vou contar tudo aqui para vocês porque é muito grande. Estou contando apenas o final. E quando eu acordei pela madrugada, eu disse: Deus, eu te louvo. Porque enquanto o inimigo perseguia, enquanto nós, ao mesmo tempo que lutávamos contra os que nos perseguiam, pessoas vinham a nós. E essas pessoas que vinham a nós, eu me lembro de duas delas. Eu não contei isso nem para minha esposa, eu estou contando para vocês agora em primeira mão. Eu me lembro de dois casos específicos. Um desses casos, uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, foi trazida a nós. E ao mesmo tempo que eu dividia a atenção entre combater o inimigo, as pessoas que vinham a nós queriam receber algo que nós só temos se Deus nos conceder, que vem do alto. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu olhava para aquele homem, Davi, olhava para aquele homem naquela cadeira de rodas, e Lauro, aquele homem naquela cadeira de rodas, ele sequer conseguia mexer os olhos, de tão atrofiado que estava aquele homem. E eu olhei para aquelas pessoas e elas esperavam algo. E eu disse: o que eu posso fazer? Então o Senhor tocou meu coração e ordenou que colocasse as mãos sobre aquele homem. E eu disse: eu não vou falar nada, eu só vou colocar as mãos. Eu não abri a minha boca. Eu só disse: queridos, eu só vou impor as mãos, só vou colocar as minhas mãos, porque é Deus quem tem que fazer. Vocês já ouviram falar de um homem, um físico, que ele tem uma doença degenerativa? Já ouviu, Anderson? Já ouviu, Davi? Ele não mexe absolutamente um músculo, a não ser os lábios, né? Que ele consegue, com muita dificuldade, pronunciar, balbuciar algumas coisas. Assim era aquele homem que estava ali. Ele nem levantava a sua cabeça, os seus olhos já estavam como que desligados da vida. E quando trouxeram aquele homem, eu tinha que dividir o meu tempo entre observar os inimigos que vinham contra e as pessoas que estavam desesperadas esperando algo que vinha da parte de Deus. E quando eu coloquei a mão sobre aquele homem, não falei nada. Eu me lembro até agora, parece que eu estou vendo ele na minha frente. Eu botei a mão por trás do seu pescoço, só coloquei a minha mão. E de repente, meus amigos, aquele homem começou a se endireitar sobre a cadeira. De repente aquele homem, o seu semblante começou a mudar. De repente aquele homem começou a ouvia-se estalos, e ele começou a se aprumar. E aquele homem levantou os seus olhos atônitos, olhava para mim dizendo: que é isso? E eu disse: agora eu vou dizer. E nós determinamos. E aquele homem, que nenhum músculo se movia, nada se fazia, de repente aquele homem se levantou. E as pessoas, quando viram aquilo atônitas, começaram a trazer mais pessoas. Eu me lembro de 2 casos, como eu disse aos irmãos. Muitos foram os casos. Pastor, por que você está nos contando isso hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me falou já, é a 2ª vez, só nessa semana, nesses últimos dias. Hoje é segunda-feira. Na sexta-feira, Deus me deu esse sonho da mesma forma. E hoje, este sonho se repetiu. E creio que Deus está falando algo aí, vocês estão entendendo? Lauro, coisa tremenda. Quando eu via
Eu olhava para aquelas pessoas, aquela multidão, Lucinéia, e elas atônitas porque viram o que Deus tinha feito na vida daquele homem. De repente aquelas pessoas começaram a trazer mais pessoas. E um caso de uma pessoa que ela era tão magra, mas tão magra, que eu conseguia ver, Antônio, os ossos do corpo debaixo da pele. E ela usava um casaco daquele tipo, casaco americano, para esconder. Mas olhava-se para o rosto dela, Antônio, e via-se como alguém que já estava pele e osso. E era uma jovem. E ela veio chegando-se, nem andava direito, ela veio quase que se arrastando. E quando ela chegou perto de mim, eu olhei dentro dos olhos dela. Chicalaias. E o Senhor me disse: estende a mão. E eu botei a mão nela. E quando eu coloquei a mão nela, irmãos, os ossos do corpo daquela mulher começaram a se estalar. Os membros atrofiados começaram a mover-se. Meu irmão, estas coisas só se discernem pelo Espírito. Falando isso por aí, as pessoas vão dizer: isso é loucura, esse pastor está maluco, está querendo aparecer. Mas da mesma forma como os ossos daquela mulher estalavam, eu ouvia o barulho de ossos, eles desconjuntavam-se e ao mesmo tempo reconjuntavam-se. Aquela mulher foi tomando forma, aquilo foi crescendo dentro dela. E ela olhou para mim e começava a chorar. E começamos a glorificar o nome do Senhor. Queridos amigos e irmãos, posso lhes dizer uma coisa: esta é a obra. Esta é a obra para a qual Deus nos chamou. E o Senhor tem me falado, e por 2 dias seguidos o Senhor tem nos dado este sonho, com conotações um tanto quanto diferentes, mas a mesma coisa. No sonho anterior, o Senhor me fazia ver uma pessoa em especial. Pastor, por que você está me contando tudo isso? É porque eu quero que você sinta o poder de Deus fluir dentro de você. Eu quero que você saiba que nós não estamos aqui brincando. Deus tem me cobrado, Lauro, muito mais do que nós estamos fazendo. Por isso eu estou contando isso para vocês. Eu me lembro que eu estava, e eu vou contar rapidamente isso, num lugar em que eu estava realizando algo. Havia um muro perto, e de repente alguém se aproxima de mim, olhava para aquele homem. Aquele homem estava sem camisa, era um senhor, cabelos já meio grisalhos. Olhava para ele, via o seu peito, já com aqueles cabelos brancos até no peito, com algumas guias. Aquele homem servia as trevas, Lauro. E aquele homem começou a falar comigo coisas que traziam para mim, na verdade, a informação de que ele era servo do príncipe das trevas. E ele começava a denegrir aquela situação, e ele dizia que o Deus que ele servia tinha condição de fazer alguma coisa. E de repente aquele homem volta-se para mim e pergunta: não é mesmo? O que o senhor acha? E eu disse: o senhor quer saber o que eu acho? Eu acho que há poder no sangue de Jesus. Eu acho que há poder no nome de Jesus.
Jesus pode, Senhor, Jesus tem condição de transformar tudo isso. Jesus pode mudar a sua história se o Senhor quiser. E de repente, queridos irmãos, aquele homem ficou meio que atônito. E quando ele olhava para mim, bem perto assim, Davi, como você está, eu estendi as minhas mãos. Me lembro claramente, essa mão. E quando eu estendi essa mão, eu percebi que algo começou a fluir das minhas mãos. Aí você pode perguntar, era o quê? Fogo? Era o quê? Luz? Jorrou água. Jorrou água. É poder de Deus, Davi. Jorrou água. E eu olhava para ela, parecia que tinha uma mangueira dentro dessa minha palma da mão. E eu olhava para as minhas mãos e ela começou a fluir. E de repente foi aumentando. E aquela água começou a tomar aquele homem. E aqueles demônios que estavam naquele homem manifestaram-se, não suportaram. A água, queridos, era a água da vida, que Deus fez fluir do interior. Vocês estão entendendo? Do teu interior fluirão rios de água viva. Era água viva, a água de Cristo Jesus que fluía e começou a molhar todo aquele homem. E aquele homem não tinha mais condição de dar uma palavra. E Deus começou a transformação ali. Deus começou a fazer um milagre. Aquele homem, na verdade, queridos, ele foi desaparecendo. E então eu acordei. No dia seguinte eu disse, Deus, confirma isso. O que é isso, Senhor? Que história é essa? Lauro, é coisa tremenda. Você está ficando doido, pastor? Não estou ficando doido, não. Pastor, você está perdendo juízo? Não. Estou contando para vocês o que Deus tem me mostrado. E Deus está dizendo, servo, é essa obra que eu tenho para você. É essa obra que eu tenho com você. É esse o propósito que eu tenho com você. Busca, servo. Busca, servo. Deus tem me incomodado. Busca, 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 porque do teu interior fluirão rios de água viva. Os coxos vão andar. Os paralíticos vão se levantar. Os cegos vão enxergar. Deus está falando isso. E não é de hoje que Deus tem falado isso. Deus tem falado e torna a falar. E quando eu penso que as coisas não vão acontecer como isso, Deus me dá esse renovo. Vocês estão entendendo, queridos? Ele sempre me diz assim, o que eu tenho para realizar vai acontecer. Você já olhou para o céu e viu milhares de anjos? Alguém pensava que eu estava sozinho. Eu disse, eu não estou. Os demônios se juntaram contra mim. Queriam acabar com a minha vida. Alguém disse até o nome de um demônio, Lauro, que eu não vou repetir. E quando eu olhei para eles, eles estavam ao meu redor, dispostos, armados até os dentes, dispostos a acabar comigo. E eu olhei para eles e disse, não toquem em mim. Não toquem em mim, eu não estou sozinho. E eu disse, olhem para cima. E eles olharam. E quando eles olharam para cima, todos começaram a correr. Eram muitos anjos do Senhor. Eu olhava para os céus
e não via mais os céus, via os anjos do Senhor vindo, o grande exército de Deus para batalhar em nosso favor. E quando eles viram isso, Lauro, quando eles viram isso, Davi, Anderson, Lucinéia, Ana, quando eles viram isso, Carla, todos se puseram a correr, porque ali estava o grande exército do Senhor. E eu disse: louvado seja Deus. Mas teve um principado. Prestem bem atenção nisso. Teve um principado que se levantou de dentro de sepulcros e não se intimidou. Vocês estão entendendo porque a batalha, o Senhor diz que não terminou? Porque existem principados que só o principado dos principados pode combatê-los. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse principado se levantou contra nós. Mas ao mesmo tempo que esse principado se levantou, não sei se vocês estão entendendo, parece que eu estou confundindo as coisas, né? Não, queridos, é a sequência do que Deus me mostrou em sonhos. Ao mesmo tempo que esse principado se levantou, eu me lembro que das minhas mãos a água que fluía batia nele e ele se debatia. E ele se levantava e vinha contra nós. Nós tivemos que combater. Mas Deus envia sempre a resposta. Foi quando os sinais começaram a acontecer. Ao mesmo tempo que combatíamos, e Deus nos dava o refúgio, Deus nos dava o reforço, Deus enviava anjos poderosos, as pessoas que viam aquilo vinham a nós. E os que aconteceram, de 2 casos, foram outros casos, mas de 2 casos específicos eu contei para vocês. O homem da cadeira de rodas e a mulher que era mais osso do que qualquer outra coisa. E Deus fez o milagre. Essa é a obra, queridos. Acreditem vocês ou não, foram estes os sonhos que Deus me deu. E o Senhor tem me dito: é isto que precisa acontecer, vai acontecer, mas é preciso buscar, é preciso voltar a buscar, como eu comecei e como eu tenho que continuar. Vocês entenderam isso? Contei para vocês em primeira linha, e eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai fazer. Por isso eu tenho chamado vocês aqui e tenho dito: irmãos, venham buscar, venham adorar o Senhor, vamos juntos buscar o Senhor, vamos juntos clamar ao Senhor. Eu não sou perfeito, Davi, você também não é. Perfeito é o Senhor nosso Deus, mas Ele escolheu a nós, homens, para através de nós realizar os sinais aqui nesta terra. Os sinais, como diz a palavra, seguirão aqueles que creem. Você crê? Basta você crer. Aquelas pessoas, quando viram que coisa tremenda o Senhor estava fazendo, detalhe, o que me chamou a atenção por 2 vezes, eu nada disse, nenhuma palavra pronunciei, apenas coloquei as minhas mãos sobre elas. Quem fez acontecer? Deus. Fomos apenas instrumentos. Eu tenho dito isso aqui para vocês o tempo todo. O homem é só um instrumento. Uma coisa disse Deus, escreveu o salmista, 2 vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. Em momento algum se esqueça disso. Põe a sua mão no seu coração. Santo e eterno Deus, soberano Senhor de toda a terra, Deus poderoso é o Senhor, poderoso nas batalhas, grandioso em feitos, maravilhoso em todas as tuas ações. O Senhor é o seu nome. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque tu estás hoje aqui chamando a atenção destes homens, chamando a atenção destas mulheres para o poder que pertence ao Senhor. Ainda que as batalhas se travem,
Ainda que as batalhas elas rujam contra nós, os principados se levantem, a obra continua. E a obra, meu Deus, não é minha, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ela não pode, ela não vai parar por nada neste mundo. Essa obra para. Anjos poderosos são enviados para guerrear por nós. Principados se levantam, mas o nosso príncipe está conosco, aleluias. E glórias ao Senhor por este principado que está sobre os ombros de Jesus, aleluias. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Jesus, nós não merecemos, nós homens não merecemos, mas aqui está a tua presença. E eu sei que todas estas pessoas que hoje ouviram a minha voz estão sendo tocadas pelas tuas mãos, estão sendo tocadas pelo teu poder. Poder que emana de Deus, poder que flui em nome de Jesus, para que cada uma dessas pessoas receba. A única coisa que é preciso fazer é crer, 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 crer somente, aleluias. Por isso, como ministro do teu evangelho de poder, glória e graça, eu vou ungí-los, Pai. E nada direi, apenas ungirei e colocarei as minhas mãos sobre eles, e o Senhor há de fazer um milagre acontecer. O Senhor que faz, forma, estabelece. O Senhor é o seu nome. O Senhor há de fazer com que o milagre que eles esperam, eles recebam em nome de Jesus. E todos que creem digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Põe aqui nas minhas mãos. Glórias ao Senhor Jesus. Segura aqui bem perto de mim. Eu seguro nas tuas mãos, irmão. E eu apenas vou te ungir. Receba do Senhor conforme a tua fé. Seja curado, abençoado. Seja livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos. Eu unjo as tuas mãos. E conforme a vontade do meu Deus na sua vida, conforme a tua fé, seja-vos feito nesta noite. Receba o milagre. Receba em nome do Senhor Jesus. Assim que seja, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. É nesta fé, minha amada, que nós te ungimos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Receba pela fé o toque das mãos do meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus. Eis aí o teu filho, o teu servo, que eu unjo, meu Deus, como o Senhor ordena fazê-lo. Seja-vos feito, irmão amado, conforme a vossa fé. Eu te unjo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Receba o milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé, queridos, é algo tremendamente eficaz. É ela que move todas as coisas. Creia, minha amada irmã. Em nome de Jesus, receba a unção. Receba a unção. Seja abençoada. Imponho as minhas mãos como ministro do Evangelho de poder, glória e graça, e te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Cada um de vocês
cujo coração nesta noite compreendeu as palavras do Senhor, recebam pela fé o toque do Senhor, meu Deus. Recebam pela fé a cura, o milagre, a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Palavras só o Senhor tem, aquelas que produzem vida. Que assim seja, meu Pai. Vida, vida abundante, em nome de Jesus. Receba pela fé o toque das mãos do teu Deus, não as minhas, mas as mãos do teu Deus, que tenham agora liberdade para agir na tua vida. Em nome de Jesus, a cura, o milagre, a libertação, em todas as áreas da tua vida. Seja abençoado, servo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Mais alguém? Se creu, já recebeu. Essa é a palavra que se cumpra na tua vida, irmão. Que se cumpra na tua vida. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aonde ela estiver agora, Senhor, toma Camila em tuas mãos, e nós ligamos a fé, para que a tua serva receba forças, para que a tua serva receba, meu Deus, o milagre. Anjos poderosos recebam ordens a respeito da tua serva, para guardá-la, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Pai. Amém. Graças a Deus. O meu Deus suprirá em glória todas as tuas necessidades. Ele te sara, Ele te cura, Ele chama à existência coisas que não são. Receba em nome de Jesus o teu milagre. Jesus Cristo te dá saúde. Receba saúde em nome de Jesus. Eu te unjo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Por isso nós abençoamos esses pequeninos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, Henrique. O Senhor te guarde em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Minha querida, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém em nosso meio?
Todos já receberam unção? Glórias a Jesus. Vamos agradecer a Deus, queridos, por esta noite que o Senhor nos concede. Agradecer a Deus pela palavra que o Senhor nos enviou. Guarde o que você ouviu aqui hoje. Eu não pretendia contar isso para ninguém, mas eu me senti incomodado aqui para compartilhar com você o que Deus me deu. E eu quero te pedir, irmão, que você ore por esse ministério que o Senhor nos deu. Ore por nós, porque a batalha é muito grande. E sozinhos, irmãos, nós não podemos. Por isso Deus nos constituiu aqui em família. Nós precisamos um dos outros. Você ora por mim, eu oro por você. E nós, na verdade, formamos este elo familiar. E Deus continua operando no nosso meio. Vamos agradecer ao Senhor. Deus meu e Rei meu, te damos graças, Senhor, por mais a oportunidade que o Senhor renovou hoje em nossas vidas. Somos teus filhos, Pai. Somos teus filhos, filhos amados. E mais prova do que isso, o Senhor já nos deu, enviando Jesus para nos garantir, meu Deus, um lugar junto ao Senhor. Ainda estamos aqui na terra dos viventes, precisamos de bênçãos, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de Ti, ó Pai. Que o Espírito de Deus conceda, meu Deus, a todos quantos nesta noite estão aqui nos atos do Senhor, a todos quantos estão nos ouvindo, conceda a todos, meu Pai, graça para continuar na jornada, para não desistir nas batalhas que estão sendo travadas e que ainda serão, para que possamos alcançar, meu Deus, a resposta que vem de Deus, no tempo determinado, por este tempo da vida, que o Senhor já determinou na vida, na casa e na família de cada um de nós. Assim eu oro, Pai. E por isso, desde já, nós os que cremos, também te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. E todos que creem, digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Agora que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, irmãos amados, agora e para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Querido, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê a paz do Senhor para o seu irmão, e olha, convide-o para estar com você na próxima oportunidade, em mais uma reunião de louvor e de adoração, com transmissão direta do templo da Igreja Evangélica do Calvário, Comunidade Shalom, em Inoã. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Até o nosso próximo culto. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.